A psicologia humana é fugir da angústia e buscar a diversão. Blaise Pascal. Você já teve a sensação de que estava apenas fingindo ser adulto? Talvez mesmo trabalhando e pagando contas, mas com uma sensação de que alguma coisa estava errada e ainda não amadureceu? Para mim, existem muitos homens infantilizados atualmente, onde há uma tentativa de fugir da angústia e para isso a diversão é a salvação. E neste vídeo vou falar sobre alguns motivos que corroboram com a minha opinião, e baseado, é claro, em alguns filósofos, na neurociência e na minha vida até o momento também. Os homens da sociedade moderna vão constantemente buscando prazer e interrompendo seu processo de amadurecimento, criando e mantendo uma geração de adultos fracos e sem compromisso. O córtex pré-frontal, que é muito importante para a gente controlar o comportamento e racionalizar antes de agir por impulso, ele conclui o seu desenvolvimento por volta dos 25 anos. Mas isso não é de todo. Se ele não for desafiado, isso pode não acontecer e retardar seu amadurecimento completo, contribuindo para perpetuar essa geração imatura e retardada. Em primeiro lugar, vou falar da angústia. Como o filósofo Pascal já apontava e Kierkegaard aprofundou, somos seres angustiados por natureza. E no decorrer da nossa trajetória, precisamos aprender a conviver com este sentimento inevitável e que a vida não tem um sentido pré-fabricado. A gente vai no caminho descobrindo o sentido, que pode mudar inclusive. Às vezes alguma coisa que fazia sentido deixa de fazer, e outra coisa que não fazia sentido começa a fazer. Só que hoje, em vez de a gente enfrentar esta angústia, muitos preferem um caminho mais fácil, buscando soluções rápidas que de alguma forma hackeiem a vida, jogando no tigrinho para resolver algum problema financeiro e por aí vai. E existem outros atalhos que os homens acabam buscando. Talvez podem até ter uma intenção boa, no fundo, quer ela seja pagar as contas e sustentar a casa, mas nós sabemos que isso dificilmente vai resolver nossos problemas. A grande maioria perde dinheiro nessas coisas e não tem autocontrole para parar enquanto ainda há tempo, né? Então a pessoa investe R$ 2 e ela perde R$ 2, ela provavelmente, grande parte das pessoas não tem esse autocontrole para parar ali, né? Na próxima vez ela vai querer colocar 5 para recuperar e ainda ter algum tipo de lucro, ou mais ainda, né? Enquanto isso, o caminho mais árduo, porém com uma chance maior de sucesso, acaba ficando em segundo plano. E aí ficam falando que fazer faculdade não resolve nada. Passa 5 anos estudando e no fim não tem chance de ter um emprego. E a espiritualidade, que exigia um salto de fé e ter de lidar com o deserto da existência e com o sofrimento, é um produto de consumo, né? Que vende essa ideia de que Deus resolve nossos problemas, infantilizando o indivíduo de assumir a responsabilidade pela própria vida. E isso remete à ideia de Sartre também, que ele falava que o indivíduo é livre para escolher o seu caminho, mas ele tem que lidar com a responsabilidade das consequências dessa escolha, por mais que ele não tenha controle. Ele diz que somos propícios a jogar essa responsabilidade para outros fatores, tentando não ter essa autonomia da própria vida. E essa comoditização contribui para nos afastar da maturidade e nos estimula a buscar o prazer e o significado em outras coisas, em prateleiras em bens de consumo, em vez de construir isso internamente. E segundo o psicanalista Winnicott, o amadurecimento depende de um ambiente bom, onde existe cuidado, mas também confrontação com a realidade. Porém, muitos pais inseguros e imaturos não conseguem dizer não e suportar a frustração desta palavra, impedindo com que o jovem desenvolva autonomia e a capacidade de lidar com os desafios inevitáveis também. Para ele, isso favorece adultos que têm dificuldade em se comprometer com suas coisas e se responsabilizar pelos seus atos, onde o simples fato de chegar no horário já é um absurdo, né? Chegar no horário hoje já é uma coisa que é de outro mundo. Arrisco dizer que se a pessoa chega no horário durante um mês, ele provavelmente vai ser o funcionário do mês. Então, essa falta de segurança e de limites na infância se reflete em adultos que esperam que o mundo seja um espelho de seus desejos, incapazes de entender que a frustração faz parte do amadurecimento.
É aqui que eu quero falar sobre o córtex pré-frontal. Se uma pessoa não tem desafios durante a infância, o cérebro fica mimado. Tem evidências científicas sugerindo que pessoas cujo passado foi fazendo tarefas de casa, arrumando a cama, lavando louça, varrendo a casa e por aí vai, tarefas simples assim, são aquelas que desenvolvem por completo o cérebro um pouco mais cedo do que 25 anos. E de outra forma, aqueles que terminam este amadurecimento na casa dos 30 são os que foram mais mimados e não tinham responsabilidades e nem eram estimulados para isso, né? Então esta região que é fundamental para fazer com que o indivíduo pense antes de agir e falar, ela fica imatura, contribuindo para perpetuar esses tipos de comportamentos, como jogar no tigrinho, ser um sem noção, falar o que não deve e agir por impulso. Na época que eu fui militar, eu trabalhei com bastante gente que me inspirou nesse vídeo, que eu me lembrei quando eu estava fazendo esse vídeo, né? Eu trabalhava com um monte de gente patética que ficavam rindo de coisas ridículas. Eu me sentia literalmente o protagonista do filme Idiocracia. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente assistir. É um cara que não tinha um QI muito alto, o QI dele era 100. Pelo fato dele ter esse QI 100, ele era muito superior do que os outros intelectualmente. E ele não era muito inteligente, era porque os outros eram muito burros mesmo. Então, essas pessoas que eu trabalhava, eles achavam bonito ser casado ou estar namorando e ficar traindo a mulher, por exemplo. E por incrível que pareça, errado era quem não traía. Então, esses que não traíam, eles chamavam de gay. Ou quando alguém era solteiro e queria continuar assim, no caso eu, para focar nas suas coisas, trabalhar, investir o dinheiro, estava errado, este também era gay. Então isso tudo foi me deixando com mais nojo daquele lugar. Até hoje eu vejo que a melhor coisa que fiz foi ter ido embora daquele lugar para focar nos meus projetos e estudar ainda mais, né? E falando em estudar, dependendo da sessão que você trabalhasse lá, quem estudava era chamado de burro. Ou seja, a pessoa burra era quem desejava estudar e querer alguma coisa para a vida. Mas quem era infiel, os vagabundos que não trabalhavam, passavam o dia falando da vida dos outros, esses eram os inteligentes. Era esse o nível de gente que eu convivi por 6 anos. E depois, quando eu falava e falo que eu quero que Deus volte tudo e resete a Terra, aí eu sou extremista. No momento eu estou trabalhando como um motorista de aplicativo também, e esses dias eu peguei 4 pessoas para fazer uma corrida e me lembrei desse vídeo também. E tinha uma pessoa dentro desse carro que a cada 10 palavras que falava, 11 era bobagem. Eu passei o caminho todo com nojo daquele tipo de conversa e de mentalidade. E o mais incrível foi no final da corrida pegarem e falarem assim: ah, não, foi tudo brincadeira. Então vejo como é incrível que tem gente que não se toca, que tem gente que não gosta dessas brincadeiras de mau gosto e continua jogando esse esgoto para fora da boca, né? Então a infantilização ela se manifesta das mais variadas formas, desde a abdicação da autonomia, em vez de a gente tomar decisões e exercitarmos o cérebro, simplesmente delegamos para o algoritmo, para os outros realizar essa função, né? Até a maneira com que a gente lida com o sofrimento e com as contingências, com a sorte da vida, né? Com acaso da vida, né? Achando que por vezes somos merecedores de ter sucesso, mas a gente não pagou o preço para isso, né? Tá certo que não é só esforço, mas ele também é importante, né? E isso nos faz perder essa capacidade de pensar de forma crítica e independente, tornando-nos meros consumidores dessas experiências pré-fabricadas, né? A tecnologia que nasceu da razão e veio para ajudar a gente, muitas vezes acaba nos privando dela, né? Então a infantilização não é uma falha de caráter, mas um resultante deste mundo tenebroso que vivemos, onde a ridicularização é reforçada por risadas. Vivemos em uma época em que fugir da angústia, da frustração e delegar responsabilidades por nossos atos se torna cada vez mais claro e evidente. Mas o amadurecimento é justamente o contrário, é entender que a angústia faz parte da existência e a gente precisa aprender a conviver com ela, né, e ter um certo nível de responsabilidade e maturidade no caminho. Então, para concluir, seguindo na trajetória de campeão, estudando, trabalhando, pagando boletos, investindo, treinando, comendo bem e tentando, na medida que for possível, ter uma boa noite de sono, são coisas que ajudarão a desenvolver essa maturidade, né?
para que assim, dessa forma, talvez a gente aumente essa chance de ter um futuro minimamente decente.